Olá, bom dia, amadas e amados resgatados de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Regis e esta é a dica do céu para o seu devocional de hoje. E aí, gostou do cenário? É isso mesmo, o cenário hoje é uma benção, né? Aqui a gente pode ver as plantas, as árvores. Aqui na nossa laje é muito gostoso, tem um solzinho delicioso para a gente curtir, glória a Deus. Mas deixa eu falar para você, hoje é a lição da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, hoje nós estamos falando sobre criando filhos saudáveis. Irmãos, quando se fala em criar filhos saudáveis, é alimentando ele de maneira correta. De maneira correta. E, com certeza, quem se alimenta mais, fica mais forte, né? Quem se alimenta na hora, quem se alimenta com coisas saudáveis, né, com produtos naturais, se alimenta e fica bem mais forte, mais saudável, cresce. E a gente vê porque o alimento faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Aliás, as grandes doenças que nós temos no mundo é por causa do alimento. Por causa daquilo que você come, porque normalmente uma pessoa nasce saudável, né? Com exceção de algumas doenças, né, que é genérica e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estou falando sobre isso, sobre alimentação, eu não estou falando de alimento natural, do alimento físico, mas do alimento espiritual, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Quando você alimenta seu filho verdadeiramente com a palavra de Deus, ele vai crescer uma criança saudável, uma criança diferente, uma criança que aprende a perdoar, a amar, a valorizar o que verdadeiramente tem valor. É um alimento diferente. E é por isso que nesta manhã, né, a gente falando sobre a vida de Jesus, Jesus teve uma vida saudável, porque era alimentado pela palavra. E via os seus pais, né, fazendo o que era reto diante de Deus. José era um homem de Deus, Maria era uma mulher de Deus. Pensa, irmãos, que família saudável, né? Apesar de algumas convergências na família, os irmãos não aceitarem muito, né, o ministério de Jesus, mas olha, todos, a gente vê aí Tiago foi pastor de Jerusalém, seguiu depois a vida ministerial do irmão. Então eu quero dizer para você, irmão, que uma família saudável, filhos saudáveis, alimento saudável, né? Na sua casa não tenha coisas que a palavra de Deus condena. Na sua casa não tenha, né, pessoas que traga aquilo que é fora das coisas de Deus. Não ensine seu filho os vícios dessa terra. Não ensine seus filhos a colocar o material acima do espiritual.
Ensine a eles a ter limite. Você vai criar ele saudável. Não ensine a ele que ele é o único da vida, que tudo anda em torno dele. Não faça isso. Chame a atenção do seu filho, ele é uma criança. Ele não faz porque conhece, ele faz porque não conhece. E outra, as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Tenha ações boas. Cuide um do outro, para que ele veja um cuidando do outro. Ame pessoas. Não faça acepção de pessoas. Seu filho vai ver isso. Não trate o rico melhor do que o pobre. Seu filho vai ver isso e vai querer fazer a mesma coisa. É necessário que você dê exemplo como pessoa, porque os filhos imitam os pais. Você é exemplo para seus filhos. E aí você vai ter filhos saudáveis. Você entende isso? Que tipo de alimento nós estamos falando? Alimentos saudáveis que não perecem. Não perece. Não tem tempo de validade. E olha, não é feio, não tem nada, nenhum produto para que ele não venha perecer. Ele é natural. É a palavra de Deus. E a palavra que foi escrita hoje, que veio para nós nessa quinta-feira, foi Mateus 2,19. Jesus, a família de Jesus volta do Egito para Nazaré. Por que isso? Irmãos, tudo que aconteceu foi para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, os verdadeiros profetas do Senhor. Então, tudo que aconteceu, aqui, por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Viu? Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Não é porque ele nasceu em Nazaré, é porque ele cresceu em Nazaré, né? Ele morava lá em Nazaré, então foi chamado Nazareno. Ele nasceu mesmo em Belém também. Ele nasceu em Belém para se cumprisse o que os profetas falaram, né? Que ele nasceria em Belém, né? E muitos falam assim: ele não é o Nazaré, ele não é o ungido, ele não é, né, o Filho de Deus, porque o Cristo vem de Belém, não de Nazaré. Mas Jesus estava em Nazaré para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então, amados, o que a gente vê aqui? Que Jesus é o cumprimento da palavra. Ele veio para cumprir. Por isso que ele, quando ele está na cruz e que morre, ele diz: está consumado. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância.
nos salvar. Amém? Que Deus abençoe você nesta manhã de bênção. A dica do céu é: alimente bem os seus filhos. Alimente bem, com alimentação saudável e natural, que é a palavra de Deus. Amém? Um abraço. Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia e até amanhã, querendo Deus.